Agora sim. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu hoje passei o dia gravando um documentário que, na verdade, é na direção do Fernando Groenstein. Acho que é mais ou menos esse o sobrenome dele, eu não lembro muito bem. Mas acho que ele é o irmão do Luciano Huck, já fez vários documentários, séries, como do Carcereiro. E aí eles convidaram a gente para fazer um documentário e a gente estava eu lá desde 1h da tarde até agora participando dessa entrevista e falando um pouco da nossa vida, né, e de tudo que aconteceu. Que vocês têm, a maioria de vocês tem um conhecimento vasto da minha vida, que é muito aberta, pública. E aí o que aconteceu? Eu acabei tudo agora já 6h pouca da tarde, ligo um primo meu, né? E me fala sobre uma matéria que foi publicada no jornal o Globo. Gente, essa semana o meu pai abriu mão da candidatura dele à prefeitura na cidade do Rio de Janeiro, porque ele está doente, não está bem do coração. Ele entrou no hospital com um problema de infecção no trato urinário, só que chegou lá, descobriu que teve um infarto e realmente o caso dele é bastante delicado e ele tem que fazer uns exames mais específicos, a ressonância, já tentou fazer 2 vezes, não conseguiu porque é claustrofóbico. Então, assim, o caso dele é delicado mesmo, a saúde é delicada, então ele tem que tratar da saúde. E aí foi divulgado esse vídeo falando que que ele não viria mais, mas que eu seria candidata, que eu sou pré-candidata a vereadora, isso todo mundo já sabe e não é de hoje, né? Só que por volta de 1h da tarde foi publicada uma matéria mais do que tendenciosa hoje no jornal o Globo. E aí, eu passei aqui a pedir a matéria aqui para minha babá. Peraí, Kátia, que eu vou ler para vocês, que é exclusivamente para assinantes, para vocês verem como é que as coisas funcionam no Rio de Janeiro. E hoje eu acho assim, hoje a gente consegue, de vez em quando a gente está assistindo ali a Globo e a gente vê um jornalista sendo atacado. Por causa desses jornalistas que não têm compromisso com a verdade, com o que publicam, hoje pessoas que querem trabalhar de fato estão sendo o tempo todo esculhambada ao vivo na Rede Globo. Toda hora você vê alguém atacando a Globo lixo, a Globo lixo. Por quê? Justamente por uma emissora que não tem responsabilidade nenhuma e publica o que for conveniente para ela e o que eles acham que vai vender jornal. Kátia, bota aí pra mim de novo no teu WhatsApp, fazendo um favor. E aí a matéria do jornal fala assim: influência pode ser combatida no registro das candidaturas ou no acompanhamento de candidato suspeito. Só que a frase antes disso bota assim, perdão, vou voltar atrás. O título vou mostrar aqui para vocês o Jornal o Globo, que é para assinantes. É uma foto minha, né? E que fala assim: milícia será um desafio para a justiça também nas eleições do Rio. Né? Influência pode ser combatida no registro da candidatura, no acompanhamento de candidatos suspeitos. E aí a matéria do jornal começa assim: a prisão do capitão da PM, Leonardo Magalhães, veja bem, tá o título lá em cima, tá a minha foto, e a matéria começa exatamente assim: a prisão do capitão IPM Leonardo Magalhães da Silva, que se entregou na madrugada desta sexta-feira, é um avanço no combate às milícias pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual. Eu não conheço esse Leonardo Magalhães, eu nunca ouvi falar na minha vida. Tô lendo agora a matéria aqui, ouvindo falar sobre ele. Vamos lá. E para não dizer que eu não leio jornal, eu assisto jornal todos os dias. Vi que teve uma prisão, sim, ontem, uma operação da polícia, mas eu não tinha o mínimo conhecimento de nada. E aí tá aqui,
Eu tô sem óculos, eu perdi meu óculos e enxergo muito pouco. Vergonha aqui ao vivo. Mas a milícia... Peraí. Tá. Público estadual, responsável... Magalhães é acusado de chefiar uma narcomilícia na Zona Oeste, né? Mas a milícia não é apenas um problema da justiça criminal. O município do Rio de Janeiro é enfrentar uma ameaça fora do alcance de suas atribuições, a intromissão miliciana nas escolhas dos eleitores. Enfim, ainda não tinha começado a falar de mim. Começou a falar de uma operação que teve ontem da polícia, colocou milícia, né? Do qual eu nunca respondi a processo nenhum e tá aqui embaixo. Em tese, há pouco a fazer para combatê-lo. A não ser que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público façam uma parceria com as autoridades de segurança. Vamos lá, em tese, há pouco a fazer. Aí ele vai e sugere, a não ser que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral façam uma parceria com as autoridades de segurança. Há 2 momentos em que a Justiça Eleitoral pode recorrer à Justiça Eleitoral. Peraí, gente, é porque eu não enxergo de verdade. Vou até dar um zoomzinho aqui. Isso é uma vergonha, cara. Eu sem óculos até hoje. Vamos lá. Há 2 momentos em que a Justiça Eleitoral pode recorrer a alguma ferramenta para livrar o Rio de Janeiro do poder das milícias. O primeiro é no registro de candidaturas até 15 de agosto. Isso aqui está sugerindo, na verdade, que faça-se, na verdade, um ato antidemocrático. Se a pessoa for investigada ou qualquer tipo de coisa, ela não pode concorrer à eleição. Se amanhã ela for absolvida, dane-se, ela foi lesada e ponto final, como aconteceu comigo. Só que o que tem de mais grave aqui é que no topo aqui, abaixo da minha foto, vem falando o seguinte: Carminha Jerominho, suspeita de envolvimento com a milícia, teve candidatura barrada em 2008 por ficha de filiação partidária falsa. Gente, isso aqui é muito grave. Primeiro, eu não tive a minha filiação. Eu tive a minha filiação contestada quanto ao dia ao que fui filiada. E não foi uma ficha falsa nem nada. E outra coisa, eu fui absolvida. Em 2008, eu concorri às eleições. Eu tive o registro de vereador. Tanto ganhei quanto fui eleita vereadora. Mesmo presa, como vocês sabem, mas fui eleita, assumi. Briguei na justiça porque cassaram meu mandato, mas ganhei ele de volta faltando tão pouco tempo, né? Depois de ter provado que eu nada tinha a ver com nada. E aí fala aqui, olha. Ai, gente, eu fico chocada. Antes disso, os promotores eleitorais fariam um mapeamento de nome ligados a organizações criminosas nas listas partidárias, né? Seria preciso um trabalho de inteligência, especialmente das secretarias da Polícia Civil e Militar, para ingressar com ações de impugnação de candidatura. Na verdade, o que eles querem com essa matéria aqui? Eles querem chamar a atenção da imprensa, né, e do judiciário todo, para que alguma coisa se faça, para que a gente não tenha o registro de candidatura. Qualquer pessoa que é investigada, que é suspeita, que caça o registro de candidatura sem ao menos a pessoa comprovar se o que está sendo feito se o que está se falando ali é verdade ou não. Entendeu? Eu vi muitas injustiças acontecerem de pessoas, inclusive, condenadas, principalmente comigo mesmo. Eu tive meu registro de candidatura cassado, realmente barrado, não. Suspenso por um momento. Depois eu fui lá, briguei, ganhei na justiça. Foi reconhecido o meu registro de candidatura. Depois tentaram caçar o meu mandato, porque eu estava sendo investigada por recursos ilícitos. Provei que não tinha recursos ilícitos nenhum. E que aí devolveram o meu mandato, porque eu estaria... Aliás, eu nem tive que provar nada, eu estava sendo investigada. Foi arbitrário, foi uma covardia que fizeram. E aí a gente fica se perguntando. Meu pai deixou de ser candidato agora,
né? Aí de vez em quando a imprensa ia lá, batia nele, e agora eles vão focar para onde? Para mim. Eles vão focar em mim, eles vão querer bater em mim. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, até porque eu já venho sofrendo umas covardias que eu não vou falar agora, mas no momento oportuno eu vou falar para vocês, e eu quero deixar esse vídeo registrado aqui para mostrar para vocês a covardia que a imprensa faz com as pessoas, né? E eu vejo isso muito no caso do Bolsonaro, daquela coisa de bater o tempo todo. Veja bem, eu não sou bolsonarista, não. Mas é tão assim, lógico, tá tão nítido que existe uma perseguição ali, porque existe um contrato bilionário que vai chegar em 2021. E o Bolsonaro não vai renovar esse contrato de 500 e tal bilhões. Entendeu? Eu digo uma coisa pra vocês, isso é nítido. Existe uma perseguição, as pessoas usam a imprensa para fazer perseguições, usam. Existem pessoas sérias dentro do jornalismo, mas existem pessoas que não são sérias, que são mentirosas, que fazem qualquer coisa, tá? Existem ali políticos dentro dos jornais, dentro da imprensa, que fazem qualquer coisa para poder queimar a imagem daquela pessoa ali se ela estiver incomodando. Se hoje qualquer pessoa quiser pagar uma matéria ali tendenciosa para um jornalista à parte, e eu não estou falando isso só para queimar, não. Até se eu quiser fazer falar sobre um evento que eu vou fazer, se eu quiser tem que dar um dinheirinho para não sei quem, e é assim que funciona também, porque existe uma corrupção dentro da Globo. A verdade é essa. Até para sair no jornal, eventos que vai se fazer, dá 5 mil para um, que o outro que bota lá no jornal. E é isso que acontece. Então, assim como existe nessa parte de eventos, existem também nessa parte da política. Pessoas que pagam, políticos que pagam, as jornalistas que não são sérios, tá? E que se submetem a qualquer matériazinha mentirosa, porque se ele estivesse falando a verdade ali, tudo bem, ok, mas ele não tá falando, ele tá falando de uma matéria mentirosa para poder denigrir a imagem da outra. Nada tinha a ver hoje uma foto minha, falar de milícia, colocarem uma foto minha, falarem que minha filiação em 2008 foi falsa, se já foi mais do que comprovada que não é verdade, que eu tive o registro da candidatura, inclusive eu fui reeleita em 2008, né? Colocarem uma foto minha, colocar falando de um caso que teve ontem. Olha a confusão que eles fazem para tentar denigrir a imagem das pessoas. É essa confusão que jornalistas brequetef, sei lá, a vontade que a gente tem é de xingar mesmo essas pessoas que não são sérias. A vontade que eu tenho é de xingar, de sair da minha graça e xingar essas pessoas que não têm compromisso com a verdade. Eu vou deixar esse vídeo registrado aqui para vocês entenderem um pouco até do que o Bolsonaro está passando com toda a perseguição política. Eu costumo dizer que tentaram matar ele a facada. Como não conseguiram, estão tentando matar ele do coração, né? Então, as perseguições existem e as perseguições estão aí. Hoje, essa daqui é só a primeira não, porque a gente já teve outras matérias tendenciosas. Mas o que a gente vai encontrar daqui para frente, e eu quero que vocês acompanhem, é a covardia, para vocês entenderem que é covardia e é uma perseguição implacável que a gente vive hoje na política aqui. A intenção deles é que a gente desista, que a gente não continue uma campanha e que se fique amedrontado dentro de casa e não saia por nada. Mas vocês podem ter certeza que a gente não vai se amedrontar, não vai se acovardar e a gente não vai desistir. Meu pai não é mais candidato, mas eu sou pré-candidata a vereadora. E foi assim até o fim, eu lutei incansavelmente na primeira campanha sobre a maior das pressões que a gente viveu aqui na Zona Oeste. Briguei com o governador, briguei com a polícia que não me deixava fazer campanha aqui em Campo Grande, que chegava com um monte de gente. Hoje eu estava falando sobre isso no documentário aqui. Lutei
contra todas as injustiças que a gente estava vivendo, quando acharam que eu ia desistir do meu mandato, né? Porque me caçaram 6 meses depois que eu assumi e acharam que ia desistir fácil do meu mandato e que eu não ia lutar por ele. Lutei até o fim, peguei o mandato de volta e assumi. Parei por um momento a política porque eu achei que fosse um momento oportuno para poder lutar pela liberdade do meu pai e do meu tio. Eu tive que parar porque a covardia era muito grande. Então tem um momento que a gente tem que parar e calma aí, vamos parar, vamos resolver o nosso problema e depois a gente dá continuidade. Mas voltei, tô aqui e não adianta tentarem com todas as perseguições do mundo que a gente vai lutar até o fim. Eu vou estar aqui lutando até o fim pelos meus ideais, pelo que eu acho certo, pela nossa população, pela Zona Oeste. Tão encarecida, nós somos uma voz muito atuante na Zona Oeste. Muito. Nós temos um eleitorado importante na Zona Oeste. Só que eu não sou aquela candidatazinha, hoje vocês estão vendo aqui, eu sei que tudo que eu venha fazer e que eu venha falar de política, vai existir uma perseguição. Então a gente se precavém, tenta fazer as coisas da melhor forma possível, no momento certo, fazer os vídeos que tem que fazer no momento certo, não usurpar, porque qualquer coisa vão dizer que é abuso de poder econômico, é abuso do poder político, é abuso do... Então eu tento fazer a coisa certa e não ser cansativa e ficar falando de política aqui com vocês. Só que a gente vai entrar num período eleitoral daqui a pouco. Em agosto a gente começa um período eleitoral, setembro, né? A gente vai ter 45 dias de campanha. E eu não sou uma candidata qualquer. Eu sou uma candidata que eu tenho voz dentro de um lugar, dentro de um plenário, onde eu for brigar por aquilo que eu assumi. Se eu assumir um compromisso de brigar pela população do Rio de Janeiro, eu vou brigar pela população do Rio de Janeiro até o fim. Eu vejo aqui hoje políticos da nossa região coniventes com o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. A gente passou esses anos todos aí jogados, 3 anos com a saúde pública que só Jesus Cristo. E hoje eu vejo candidatos da nossa região fazendo um fechamento, acompanhando o prefeito, sem voz nenhuma, aceitando, se submetendo a pozinho de asfalto. Ficaram 3 anos sem conseguir nada para nossa região. Chega às vésperas das eleições aqui, que gente, parece até a política de antigamente, né? Que parece até que a população é boba igual era antigamente. Que a população aceitava a iluminação da quadrinha. Eu não tô falando que não tem que ter isso, não. Isso tem que ter. Mas não no período eleitoral. O prefeito deixou para limpar os valões, deixou para asfaltar 1 ano antes das eleições. E eu vejo hoje aqui, cara, que os nossos vereadores, os vereadores da nossa região, não têm atuação nenhuma. Não brigam pela população do Rio de Janeiro. Não brigam nem pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Gente, deixa eu só mudar de assunto rápido aqui, que eu quero encerrar, que eu não quero ficar de muito do assunto. O que está acontecendo hoje? Até pelos empresários, pelos comerciantes no Rio de Janeiro, os nossos vereadores não têm voz ativa. Eu tô vendo hoje alguns comerciantes trabalhando que parece... Já viu? Eu tô começando a achar que eles vão ter que ficar igual traficantes na esquina com radinho. Tá vindo a fiscalização, tá vindo a fiscalização. Hoje, os nossos comerciantes estão sendo impedidos de trabalhar. Quem quer trabalhar hoje está sendo impedido. Existe uma pandemia? Existe uma pandemia que já está estabilizada. A forma que foi tratada foi uma forma correta? Não. Desde o início, deveria ter feito primeiro a prevenção. Deveria ter feito primeiro a obrigação do uso de máscaras, de álcool gel. Ter dado um prazo para os comerciantes se adequar às condições do momento. Agora o que estão fazendo é mexendo com a economia de todo um país.
usurpam da função pública para proibir os comerciantes de trabalharem. Hoje comerciante tá igual o traficante, ó. Bota um lá na esquina, porque se a polícia vier a gente vai ter que fechar. Então foram feitas coisas ilegais, são feitas coisas ilegais, o empresário hoje está sendo preso, se trabalhar, está sendo levado para prisão. Se você quiser caminhar hoje ali na praia, você não pode caminhar, não dá para entender. Não dá para entender uma permissão de abertura de comércio dentro de um shopping e impedir uma pessoa também de ficar na praia, né? Eu não sei se o vírus aguenta todo aquele calor ali da praia. Então, hoje o que a gente tem hoje a gente tem um péssimo prefeito e péssimos administradores, péssimos representantes. Hoje o que a gente tem é isso. Então, como a gente é uma voz ativa, mesmo que tentam impedir a gente de continuar, a gente vai continuar lutando. Mesmo que venham reportagens como essa aqui agora, que eu li para vocês, vocês podem ter certeza que isso não vai fazer nos parar. A gente vai continuar lutando, tá? Passei aqui rápido porque eu queria deixar esse vídeo no IGVT registrado aqui. Dar uma boa noite para vocês. E aproveitando só para finalizar aqui, que hoje é aniversário da minha amiga Amanda, e para deixar um beijo para ela também, amiga. Parabéns. O que tu achou, Kátia? Mas é uma covardia, né?